Boa tarde, gente. Vamos começar com a live de hoje. Oi, Mara, minha querida, tudo bem? Dani, que saudades! Que bom ver você por aqui. O pessoal tá entrando. Bom, eu vou começar já pra gente não perder tempo. Quem for entrando já vai acompanhando o nosso raciocínio. Então, um assunto que foi muito pedido foi sobre intercorrências na reabilitação do paciente ortopédico. Eu quis focar, pra gente pensar no que pode acontecer com pacientes ortopédicos que vêm num pós-operatório. Então, claro que a gente tem pacientes ortopédicos que vêm encaminhados para um tratamento conservativo, mas o nosso pensamento hoje é o que pode acontecer e qual vai ser a nossa conduta frente a um caso pós-operatório. Então, um paciente passou por uma cirurgia ortopédica e ele vem pra gente nessa fase. Então, eu listei aqui as cirurgias que normalmente são as mais recorrentes na nossa rotina. Então, se alguém tiver mais alguma sugestão da gente discutir ou quiser trazer alguma pergunta, fiquem à vontade, estamos aqui na live para isso. Mas, na minha opinião, o que tem mais problema, entre aspas, o que pode ter alguma coisa que foge do nosso esperado, são as colocefalectomias, que é a excisão de cabeça e colo femoral, excisão artroplástica de cabeça e colo femoral, a TPLO, luxações patelares, de diversas formas que podem ser corrigidas, e as fraturas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a excisão de cabeça, a excisão artroplástica de cabeça e colo femoral, que popularmente a gente chama de colocefalectomia. Quando a gente pensa num paciente que veio, eu acho que eu falei até sobre isso numa outra live, toda vez que vem um paciente que tinha uma luxação e foi feita a colocefalec, eu normalmente gosto de pedir imediatamente, assim, se a pessoa já tiver, ótimo, mas a primeira coisa que eu peço é um raio-x pós-operatório. O que acontece, que é muito frequente, que esses animais, eles venham pra gente sem apoio. Então, fez a cirurgia, não apoiou, daí o ortopedista falou, é o processo, é normal. A pessoa tá achando que tá normal e traz pra físio, depois, às vezes, gente, de 20, 30 dias, vem pra reabilitação com essa ausência de apoio e procurando, falar, é que ele não apoia, nesse pós-cirúrgico. Então, o que acontece, não, Mara, não precisa pedir raio-x sedado, não tem necessidade. Porque o que acontece nesse caso, na verdade, é que muitas cirurgias acabam, ortopedistas deixam um pouco do colo. Então fica o que a gente chama de colo remanescente. E com isso o animal não vai apoiar, porque já diz o nome da cirurgia, é uma excisão, uma retirada artroplástica da cabeça e do colo. Então não adianta deixar um pedaço do colo ali, que não vai ficar bom. Então é importante a gente ter isso em mente. E uma coisa que eu tenho um colega que, o Emerson, que é neurologista, e ele falou uma coisa uma vez numa aula que eu estava presente, eu falei, nossa, é muito isso. Vamos lá, gente, nós fisiatras, ele falou assim, vocês fisiatras precisam parar de achar que vocês têm que corrigir algo que não deu certo. Nós estamos aqui para melhorar, para potencializar o apoio, para que o paciente volte a se recuperar mais facilmente. E não para corrigir coisas. Não é, o animal não voltou a andar, manda para físio. Não é essa a ideia. A ideia é a gente antecipar a marcha, a volta da marcha, pra gente melhorar o apoio, pra gente melhorar a qualidade do movimento. Isso essa é a nossa função. E não corrigir uma cirurgia que deu errado, tá? Que muitas vezes a gente precisa fazer isso.
Mas não é o nosso foco. O nosso foco é trabalhar com excelência. O nosso foco é trabalhar para melhorar um paciente. Então quando o Emerson falou isso, né, depois até preciso contar isso para ele, eu falei, nossa, é muito verdade, a gente precisa mudar esse paradigma de que a reabilitação ela serve para corrigir algo que não deu certo. E na verdade nós não temos essa função. Por isso, voltando para a questão da excisão de cabeça e colo femoral. Quando existe um colo remanescente, é importantíssimo que você converse, né, contacte o ortopedista para aí sim você conversar com ele sobre essa possibilidade da reavaliação ortopédica e uma revisão cirúrgica, porque realmente não tem como a gente estimular um apoio, não vai ter ultrassom, não vai ter campo magnético, não vai ter nada que a gente faça que vá ter um remodelamento ósseo a ponto de tirar esse colo remanescente. Então o importante para mim é conversar com sinceridade e claro, com toda a ética com o colega e falar, olha, eu creio que esse colo remanescente esteja atrapalhando o apoio deste paciente. Por isso, seria melhor fazer uma revisão sobre isso. Eu já tive vários pacientes que vieram com colocefalectomia que tiveram esse problema que eu tive que conversar com o ortopedista. Então, fica uma situação aparentemente chata, mas quem tem que resolver este problema é o ortopedista e não nós, tá? Então, ao meu ver, de alguma intercorrência que possa acontecer na colocefalec, na minha opinião, é essa, tá? Se vocês forem tendo dúvidas de alguma coisa que eu tô citando, coloca aqui na caixinha que eu já vou respondendo ao mesmo tempo, tá bom? Bom, então essa, na minha opinião, é a excisão de cabeça e colo femoral, é a questão do colo remanescente. Quando a gente vê pacientes que fizeram TPLO, que é uma técnica para ruptura, né, para insuficiência ligamentar, e a gente fala, né, exatamente a ruptura no geral, mas hoje em dia a gente usa mais o termo insuficiência ligamentar, do ligamento cruzado cranial. A TPLO hoje em dia ela é a técnica mais aplicada, mais aceita tanto em animais grandes quanto pequenos, e a gente vê amplamente acontecendo isso. E o que eu vejo que às vezes o animal, eu tô acostumada aqui, ainda mais que eu tô dentro de um hospital e eu tenho a Paola, a ortopedista aqui da Clinvet, como parceira, então eu recebo os joelhos assim direto. E o que acontece é que normalmente esses cães já vêm apoiando super bem. Então alguns vêm com uma leve claudicação, que às vezes eles abusaram um pouco nesse pós-operatório, então pode ter uma inflamação local, mas muito pequena, que a gente mesmo controla e pode tratar depois esse animal e fortalecer esse membro com exercícios. Mas quando você tem um problema na TPLO, é quando você tem ou uma soltura da placa e parafuso, tá? Ou, na minha opinião, quando esse ângulo não é calculado da forma correta, ou a placa, né, é escolhida num tamanho errado. E também, às vezes, o corte, quando vai fazer a rotação, ele desce mais e corta um pedaço maior do que só o platô tibial. Porque o TPLO é a técnica de nivelamento do platô tibial. Uma osteotomia que vai nivelar esse platô. E com isso, você tem um animal que ele tem um apoio ótimo no pós-operatório e o que vai barrar o deslocamento cranial da tíbia é nesse movimento. Então é uma estabilização dinâmica. Tanto que se você faz o teste de gaveta, ele ainda vai estar positivo. Então o importante, e em compensação, a compressão tibial ela tá ausente depois do TPLO. Mas é na hora do movimento que ele barra, a TPLO barra essa translocação cranial da tíbia. E daí, então, são nesses casos, na minha opinião, que a gente tem problemas. Então, soltura de pino ou placa, ou um cálculo errado. Infelizmente, o cálculo errado já aconteceu com a gente, aliás, tem acontecido. A gente recebe alguns pacientes de fora que já vieram com cálculo errado, e isso pra gente é um problema, porque o animal ele claudica realmente e não tem a estabilização como seria de acordo. Então
Nesses casos, a gente trata mais a questão da dor do animal inicialmente e vai fazendo exercício, mas na minha opinião, esse paciente ele não se reabilita tal como um paciente com êxito cirúrgico, tá? Então, ali, não, porque a excisão de cabeça e colo femoral, depois que tira o colo, tranquilo, super bem. Mas o problema realmente é quando você tem a TPLO, uma vez que foi feita a movimentação, né, a retirada o corte da osteotomia, já não tem mais o que fazer. Então, isso também é importante a gente ter em mente. Como resolver isso? A osteotomia não se resolve, né? A placa e o parafuso, a soltura dele, ou a osteomielite também que pode acontecer, isso tudo é osteomielite, vai ser com antibiótico, e a soltura da placa e do parafuso, você precisa contactar o ortopedista também para conversar sobre a possibilidade de reavaliar esse cão e retirar a placa e parafuso se já estiver no momento certo para isso, tá? A Carol perguntou, tem tempo máximo para apoio pós-coledocefalectomia? Carol, o animal, ele normalmente ele vai apoiar depois. Tem animais que apoiam imediatamente, tem animais que podem levar até umas 2 semanas, mas é raro. Se tá demorando mais do que 2 semanas, eu aconselho que você solicite um raio-x pós-operatório, porque daí você pode ter alguma surpresa talvez nesse colo remanescente, tá? Bom, então, falamos da colocefalectomia, falamos da TPLO, agora eu vou falar um pouquinho sobre a luxação patelar. Existem várias técnicas que podem ser realizadas cirúrgicas para correção da luxação patelar, enfim, trochloplastia, a gente pode fazer, hoje em dia se tem a ruptura do ligamento associada, faz a TPLO modificada, faz a TTT, então tem várias possibilidades que podem ser feitas. O que acontece? Uma vez que essa patela retorna à luxação, também é importante, retorna no sentido, fez a cirurgia, mas mesmo assim está luxando, é interessante que você converse também com o ortopedista, porque em alguns casos, quando é uma luxação leve, um grau 1, com a físio a gente vai conseguir recuperar e com que esse animal consiga fortalecer o quadríceps, consequentemente ele fortalece o tendão que vai estabilizar a patela no sulco troclear e esse animal ele se mantém bem. Mas a gente não pode também assumir que a reabilitação vai funcionar em casos, por exemplo, de uma luxação grau 3 ou grau 4. Daí só isso, a reabilitação ela não vai solucionar esse problema, tá? Ela fortalece o membro, mas como essa patela ela tá continuamente fora do sulco troclear, então não acho que ela vai ter uma eficácia tão grande. Então daí sim conversar com o ortopedista novamente, certo? Gente, alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida sobre todas essas questões, todos esses casos ortopédicos que eu tô falando, é só ir colocando aqui nos comentários. E outro que eu coloquei de possibilidade que pode acontecer uma intercorrência são as fraturas, né? Fraturas existem por diversas causas, os traumas são os mais frequentes, e a gente tem que pensar que pode ser algum trauma, tipo um atropelamento, que daí pode ser que o animal tenha uma osteomielite, então o animal não está apoiando, não está consolidando esse osso, você faz o raio-x e vê realmente que tem uma osteomielite. Daí você precisa entrar com antibiótico. Eu sempre gosto, como eu estou no hospital, a gente troca muitas informações, então eu converso com o veterinário clínico responsável, com o ortopedista, e a gente tem essa troca para ver qual seria mais indicado o melhor antibiótico. E também a gente pode ter uma soltura de parafuso ou migração de pino. Eu já tive, por exemplo, paciente felino que tinha um pino intramedular no fêmur, que ele migrou e acabou lesionando o nervo isquiático. Então, nesses casos de migração de pino, precisa ser retirado. Da mesma forma que parafuso, placa que vão soltando também precisam ser retirados.
Claro que no momento certo, né? Se ainda não teve a consolidação óssea, você precisa avaliar se tem que esperar um pouco mais para daí sim tirar essa placa e parafuso. Mas vejam que todos eles, como nós falamos, né, tanto a excisão de cabeça e colo femoral, quanto a TPLO, a luxação patelar é mais uma questão mais diagnóstica de avaliação clínica, e a fratura também, tal como a TPLO, todas elas são totalmente solucionadas, não, né, diagnosticadas com raio-x simples. Então, o raio-x ele é nosso aliado nessa hora para ter um diagnóstico, para entender o que está acontecendo com esse paciente, para daí sim eu tomar uma decisão. Eu vou conversar com o ortopedista ou eu já vou resolver esse problema, eu consigo entrar com antibiótico e já resolver. Então essa avaliação do que precisa ser feito, com um raio-x simples a gente já tem boas respostas, tá? Então eu tinha selecionado esses tipos de lesões e esses tipos de intercorrência para falar com vocês. Queria saber se vocês têm alguma outra para trazer aqui pra gente discutir sobre isso. Além, né, dessas técnicas cirúrgicas e dessas relações com o pós-operatório. Então, se alguém quiser mandar aqui pra gente falar um pouquinho. Que daí a gente consegue discutir outras possibilidades. Ao meu ver, essas 4 são as mais frequentes mesmo. São as possibilidades mais recorrentes na reabilitação. E claro, gente, eu tenho a facilidade, como eu falei, de estar dentro de um hospital e ter um ortopedista que eu trabalho, principalmente, claro que os meus pacientes não vêm todos da Clinvet, mas grande parte deles. E ter uma ortopedista próxima para poder discutir os casos, para poder avaliar em conjunto, é uma grande vantagem, né? Da mesma forma que a Paola tá nessa área de ortopedia, por exemplo, nós fomos juntas para o congresso da BNV, o congresso de neurologia, que foi sobre doença de disco, e fomos em 3. Fui eu na parte de reabilitação, a Paola na parte de neurocirurgia, e a Carol, que é a neurologista clínica aqui do hospital. Então vejam que a gente consegue em 3 pessoas, 3 profissionais, avaliar um paciente que se a gente precisa trocar alguma ideia, se a gente tem alguma dúvida em algum ponto daquele caso, nós temos 3 cabeças pensantes sobre aquele animal. Na ortopedia, eu e a Paola fazemos muito isso, essa troca. Então, é importante quando você cria um vínculo com o ortopedista e ele entende realmente que você é parceiro dele. Que a ideia é que os pacientes tenham um êxito e tenham um excelente resultado, uma recuperação pós-operatória ótima. Então, nós temos essa possibilidade de caminhar junto com o ortopedista para que esses animais tenham uma boa recuperação. E não corrigir erros, né? Porque os erros precisam ser corrigidos em conjunto e muitas vezes o ortopedista que precisa fazer uma revisão cirúrgica e, com certeza, ter essa troca não somente bom para nós, mas principalmente para o animal, que o nosso foco é esse, é entregar o melhor resultado para o paciente, fazer com que ele se recupere desse tipo de cirurgia que foi feita, de algum tipo de lesão. Então, a gente sempre tem que tomar decisões assertivas e em conjunto sobre esses casos. Dúvida, gente, do que eu expus até agora? Se alguém tiver alguma pergunta. Não sei se alguém tem algum caso ortopédico que queira compartilhar. Bom, já que ninguém colocou aqui, eu vou contar para vocês alguns desafios
já que a gente já falou da parte cirúrgica, vou aproveitar para falar de alguns desafios de casos ortopédicos conservativos que a gente vem tendo aqui na Reabilita. Um deles é um paciente que é um Spitz, que aliás eu sou amiga das tutoras, e ele tem várias comorbidades, e tem hiperadreno, tem diabetes, e ele acabou que teve uma luxação numa coxa femoral e luxou a outra. Então a gente teve que montar um protocolo, porque aí ele é cardiopata gravíssimo, e a gente teve que montar um protocolo para fortalecimento, para alívio de dor e posteriormente para fortalecimento muscular, para que ele pudesse se recuperar e voltar a andar, mas a cirurgia não era uma opção para ele. Então a gente fez bastante campo magnético, laser, e começamos aos poucos a colocar exercícios no seu protocolo. Então, exercícios leves, né? Por exemplo, andar sobre os discos, um pouquinho de sustentação em isometria com membros torácicos em step. Aos poucos ele foi começando a fazer prancha, e daí subida de rampa, e aí começamos esteira aquática, e hoje ele tá super bem. Então é um caso de luxação coxofemoral bilateral que a gente não poderia operar, e a gente conduzindo assim com uma certa cautela, né, claro, foi excelente, ele respondeu super bem. Tá, então é uma intercorrência de um caso ortopédico que a gente teve que na hora pensar em possibilidades que não seriam o padrão, mas, né, a gente mandaria para uma cirurgia, mas frente ao quadro desse paciente, nós optamos por fazer um tratamento conservativo. Eu lembrei agora também de outra paciente que a gente teve, que aliás faleceu recentemente, a Belinha. Ela já tem um tempo que ela tratou aqui com a gente. Ela veio no pós-operatório da TPLO, e ela é uma Beagle. Era uma Beagle gordinha e meio pleonasmo, né? E daí, quando ela veio na primeira sessão, na segunda sessão dela, ela veio claudicando do membro contralateral e jogando bastante peso já na TPLO, no membro que ela fez TPLO. Daí, quando a gente fui avaliar, ela tinha acabado de romper, assim, a tutora falou, olha, ela começou a mancar ontem. Ela tinha acabado de romper o membro contralateral, ou seja, mal tínhamos iniciado a reabilitação de um joelho, ela tinha acabado de tinha acabado de romper o contralateral. Então daí a gente teve que fazer analgesia também nesse joelho, fazer um pouquinho de exercício para melhorar um pouco a força, mas rapidamente teve que ser feita a cirurgia, e daí a gente teve que reabilitar os dois joelhos praticamente juntos, e isso, gente, é bem complicado. A Belinha depois ficou ótima, manteve uma boa amplitude de movimento, uma boa mobilidade, não teve um avanço grande em osteoartrite, então foi bem satisfatório, mesmo com essa intercorrência nesse caso, tá? Dela ter rompido o outro joelho. Dúvida, gente? Alguém tem algum caso que queira compartilhar? Não? Bom, então eu falei da Belinha, do caso da TPLO, falei do Boris, do caso da luxação bilateral. E a Larissa perguntou, já pegou casos com os dois joelhos com ligamentos rompidos que o animal não podia operar imediato? Por que não poderia operar, Larissa? Eu já peguei casos assim, mas que eu tava falando pro tutor o quanto antes. Eu já peguei casos que os dois ligamentos estavam rompidos e logo em seguida que o tutor não quis operar, isso há muito tempo atrás, tá? Não quis operar, a cadela paralisou de uma hernia de disco lombar. De tão curvada que ela ficava, né? Ela desenvolveu uma cifose super importante, e daí ela teve uma hernia de disco e teve uma paralisia de membro pélvico.
Eu tive este problema, no caso deu alteração em exame de sangue. Daí, então, Larissa, o que acontece? Nesses casos, você pode até tratar, se o animal tiver dor, se já tiver uma osteoartrite, inflamação, você pode tratar com laser, com campo magnético, fazer exercícios em isometria, né? Eu não aconselho outro tipo de exercício, muito seguro para que tenha um estímulo muscular, mas tendo em mente que assim que normalizar o exame de sangue, precisa ir para ontem para cirurgia, tá? Eu já tive um paciente que estava com as enzimas hepáticas bem alteradas, não estava com os dois joelhos rompidos, mas estava com um só. E daí a gente era uma força-tarefa para dar uma analgesia para esse joelho, para aguardar o momento para ele operar. Isso já aconteceu. Eu acho que você tem que pensar, Larissa, exatamente no foco, que se você precisar tratar a dor, focar em analgesia nesse paciente, nesse momento, e daí, enquanto isso, e a parte clínica sendo ajustada para daí você conseguir depois encaminhar para cirurgia, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Esse caso que eu falei, né, da ruptura de ligamento bilateral e daí que levou essa hérnia de disco, era numa Staffordshire, linda, super boazinha, e os tutores não queriam operar o joelho e ela acabou tendo uma hérnia de disco. E não é incomum, tá, que isso aconteça em cães grandes, porque eles sobrecarregam tanto a lombar que eles acabam tendo hérnia de disco por conta disso. Mais alguma dúvida? Bom, então hoje falamos sobre as alterações, as coisas que podem acontecer, né, os sustos que a gente leva nos casos ortopédicos. Falamos então sobre a colocefalectomia, sobre TPLO, sobre a luxação e sobre as fraturas. E alguns casos que a gente acabou citando aqui, casos reais aqui da Reabilita, sobre essa questão também do manejo conservativo de situações inesperadas, né? Como as luxações coxofemorais com tratamentos conservativos. E espero que vocês tenham gostado, quem conseguiu entrar e participar. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas e qualquer coisa vocês me mandam. Eu só recebi aqui, paciente não está andando mais. Não recebi mais nada, que eu vi que é Arca de Noé. Não recebi nada antes sobre o caso. Tô até olhando aqui. Se você conseguir me mandar sobre o que é. Que você tá com um paciente que não está andando mais, com displasia. E o que ele tá sendo, você tá tratando de que forma? Ele tá medicado com quais medicamentos? O ortopedista enviou para físio. Gente, um cão grande, obeso, com uma osteoartrite provavelmente gravíssima, como você está falando, eu preciso ter um acompanhamento medicamentoso também. Não são só os recursos eletrofísicos que vão resolver a questão de dor, tá? Laser, magneto, acupuntura. Eu usaria para uma analgesia mais imediata, eu usaria eletroacupuntura, faria TENS associado às agulhas.
Então, mas só a gabapentina muitas vezes vai tratar da dor crônica, mas não vai trabalhar, não vai diminuir a inflamação. Então, talvez tenha que reavaliar isso, talvez dar também anti-inflamatório. O que eu vejo, gente, que é muito comum, as pessoas acharem que com os recursos eletrofísicos a gente vai resolver toda a inflamação, e dependendo do grau de inflamação, a gente precisa usar terapias medicamentosas além dos recursos eletrofísicos. Daí você vai desmamando as medicações e os recursos eletrofísicos conseguem dar conta ali do recado e ir desinflamando depois dessa diminuição drástica desses mediadores inflamatórios, tá? Eu aconselho você dar uma avaliada na questão se dá para você inserir, então, não só a gabapentina, mas, por exemplo, dipirona, pensar num carprofeno da vida e tentar associar. Tem outros medicamentos também que podem ser associados, outros anti-inflamatórios, né? A ortopedista aqui do hospital, ela gosta muito de dar nesses casos que ficam ainda com uma osteoartrite remanescente, ultracoxil, e daí você vai tratando com os recursos eletrofísicos ao longo do tempo para ir melhorando o caso em geral. Mas cães obesos com uma degeneração articular importante, isso realmente acontece, né? E podem ter essas recidivas, tá? É muito comum. O que eles chamam de flare-up. Quando você tem a recidiva e essa dor reaparece, a inflamação reagudiza. Então é importante você ter sempre a terapia medicamentosa associada, o tutor saber que é importante. Pode usar cannabis também, mas eu colocaria, por exemplo, associada ao alívio de dor. Para um alívio de dor imediato, eu acho que a TENS funcionaria bem também. Certo, gente? Alguém mais quer fazer alguma pergunta de algum caso? Tomara que dê certo, viu? Bom, já que ninguém mais escreveu nada, encerramos aqui a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar então falando sobre isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vou deixar uma caixinha de perguntas para dúvidas em geral e depois conta, combinado. E daí a gente deixa nos stories para vocês colocarem, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, boa semana!